grande ato que trincou definitivamente a muralha da ditadura no Brasil. Mais de 500 mil pessoas naquele dia. A Praça Cívica ficou pequena. A Avenida Goiás ficou entupida até a Anhanguera, Avenida Araguaia, Avenida Tocantins. Todo mundo, os estudantes todos, funcionários públicos do Estado, as mães, os pais, operários, todo mundo. Como é que você põe 500 mil pessoas numa cidade que tinha pouco mais do que isso de habitantes? E as pessoas se deslocando do interior para cá, em carroceria de caminhão, aquela coisa toda e tal. Prefeitos lá lotavam lá 5, 6 caminhões, 50 pessoas em cada. Era um negócio, um espetáculo que ninguém esperava. Que ninguém esperava. E milhares de bandeiras chegaram nas praças, confeccionadas pelas próprias pessoas. Tanto é que na segunda concentração a ditadura proibiu oficialmente a apresentação de bandeiras nas concentrações. Nem eu podia imaginar que conseguisse trazer a praça num regime onde a pessoa era presa por qualquer coisa e ninguém tinha que dar satisfação. A República se impressionou com o que viu. Onde estão os estudantes de Goiás? Os estudantes de Goiás, levanta a mão! Os estudantes de Goiás! Essa força viva da nação! E falta... O comício de Goiás. Na Praça Cívica em Goiânia, milhares de pessoas assistem agora ao comício pelas diretas, organizado pelo governador Iris Rezende. A festa começou cedo. Antes das 6 da manhã, faixas e bandeiras eram colocadas na praça. Antes das 7 horas, a cidade era acordada por uma alvorada de foguetes. Meio-dia. No centro de Goiânia, o clima é de festa. Chuva de papel picado, trânsito fechado e grande movimento de gente na rua. As passeatas começam a chegar na Praça Cívica. A partir das 2 horas, ônibus de graça para quem vai ao comício. 4 horas da tarde, a Praça Cívica está cheia. E agora, direto de Goiânia, o repórter Wilson Fadul dá as últimas notícias do comício. Goiânia, hoje mais do que nunca, é do povo. A multidão é incalculável. A multidão diante do palanque está tão compacta que a todo instante o apresentador Roberto Figueiredo pede calma. Sem dúvida, esta é a maior concentração pública que já houve aqui em Goiás. Vários artistas já se apresentaram. O programa trazendo... Eu recebo um telefonema do presidente Ulisses Guimarães. Governador, nós estamos querendo fazer um movimento de mobilização para a aprovação de uma emenda que existe lá no Congresso Nacional, de autoria do deputado Dante de Oliveira, que institui eleições diretas também para presidente da República. E eu tenho conversado com um, com o outro governador, nós éramos, não sei se 7 ou 8 governadores eleitos de oposição à ditadura, mas eu tenho sentido assim segurança. Você não toparia fazer a primeira concentração pública pelas diretas, mobilizando o povo? Eu não titubeei, perfeitamente. Valeu. Ok, gravando off, hein? Vai lá. Há 20 anos desembocava na Praça da Sé a Marcha com Deus pela Liberdade, um dos fatores de influência na derrubada do governo João Goulart, que aconteceria logo depois. Hoje, logo mais às 16 horas, neste mesmo local, e talvez com a presença de grande parte daquele povo que participou dessa passeata há 20 anos atrás, acontece o grande comício, o já chamado showmício, pelas diretas. Neste comício, estão empenhadas mais de 1.500 pessoas em sua produção, com elementos do PMDB, PDT e PT, que contribuíram com verbas do partido e também particulares que entraram com trabalho e dinheiro.
Mas apesar das confirmações dos grandes expoentes políticos, dos grandes nomes da música popular brasileira, da arte brasileira também, o grande artista de hoje será o próprio povo. Uma das primeiras pessoas que a gente encontra aqui ao chegar na concentração é em fio, justamente, aliás, deixa eu tomar isso aqui, com o disco de Goiano na mão, Itamar Correia. Então aí eu partiria primeiro para a política. O que representa isso em termos de política? Um avanço, isso é um termômetro do que pode acontecer em termos de eleições diretas no Brasil. Olha, a coisa é simples. Logicamente nós já estamos com eleições diretas, porque todo o Brasil quer eleição direta, certo? Todo, 80%, pesquisa Gallup que saiu agora, que eu acho inclusive que está expurgada, porque deve ser 99%. Deve ter o Maluf e mais uns 2 que não querem. O Figueiredo quer. Acontece que mesmo todo mundo querendo, não temos eleições diretas. Quando se fala que o povo, 80% está a favor, que são 120 milhões a favor das eleições diretas, eles não conseguem imaginar, porque eles não imaginam o povo. Então, a única forma desses burros entenderem é botar os 80% na rua. Você está com o disco do Itamar na mão e há pouco você falou que o Itamar é um bom artista. O que você poderia falar sobre a arte em Goiás? Que estímulo poderia ter? Olha, existe uma resistência. E Goiás, quando eu estive em Goiânia para lançar meu livro de arte cucarate, aquelas coisas, eu sempre estou em contato obviamente, com os artistas de Goiânia, Goiás e tal. E me marcou muito a força dessa composição, tipicamente brasileiro. Isso fica parecendo negócio de raiz, etc. Não é bem isso. É que nós estamos tão pasteurizados pela música estrangeira que hoje até cantar em português é cafona, né? E cantar com sotaque goiano, por exemplo, é mais cafona ainda. De repente, eles dão uma volta por cima e vêm com uma coisa muito inteligente. E o que está se fazendo lá tem cheiro de raiz, sabe? Essa raiz é que vai salvar a gente. Participei em Belém, participei lá em Manaus, participei em São Paulo. Foram manifestações, mas nunca que eles me perdoem. Mas a história ela tem que ser verdadeira. Nunca, nem o de São Paulo chegou próximo ao de Goiânia. Em Belém, a concentração foi feita no dia aquela tradicional festa do Círio de Nazaré, que a cidade inteira fica entupida. Então a gente estava lá, não sabia se o cara estava ali pela festa religiosa ou se era, porque não tinha aquela manifestação que se via aqui. Meus amigos, por que vocês estão aqui? Por que as mulheres estão aqui? Por que os trabalhadores estão aqui? Por que os estudantes estão aqui? Os estudantes saíram da sua casa enxotados por um governo que quer acabar com a casa de todos os brasileiros para vir na praça pública, na casa política, reivindicar politicamente o direito de um governo que não seja o inimigo da casa do povo e que ponha na casa do povo pão, saúde, educação e trabalho. Goiás foi a maior vítima da ditadura brasileira. A maior vítima. Pela proximidade de Brasília, então era muito fácil que os adversários levassem, viu, as intrigas, as informações, viu, as mentiras. Viu? Goiás teve os seus 3 senadores cassados. Pelo Duvico, Juscelino Kubitschek e João Abrão. Teve dos seus deputados federais inúmeros cassados. Paulo Campos, Celestino Filho, que teve um filho perdido aí nas prisões, viu? E tantos outros deputados federais cassados, muitos deputados estaduais cassados. O governador cassado, Mauro Borges, e o prefeito da capital cassado, que fui eu. Então limparam Goiás, as forças democráticas de Goiás. E eu tinha aquele débito com o povo, eu tinha que lutar pela democracia. Por quê? Porque a ditadura é que mostra à criatura humana o valor da democracia. Muitas vezes, vivendo a democracia, ninguém pode aquilatar a importância dela, porque se torna um fato natural na vida. Mas depois que se vive a ditadura,
é que a pessoa passa a valorizar a democracia. Quando não valorizamos mais a democracia, deixamos que os perversos tomem conta do poder, e aí o povo perde o estímulo e qualquer sargentão que chega na praça e convoca o povo vai atrás, porque já perdeu a crença na democracia. E é isso que me preocupa hoje como brasileiro. Ok, vai lá. Chico, o que se pode dizer de quem nega eleições diretas a uma altura dessa do campeonato? De quem é? Quem nega? A quem nega, pelas pesquisas, 10%, né? 10% da população. Isso diz as pesquisas. Vamos ver. Tem gente interessada nisso, porque eu não represento os interesses do povo brasileiro. E aí, ó, a praça tá falando mais que eu, falando mais alto. E vai falar para o Brasil inteiro. Começa aqui. Né? E partindo para lá, quem seria o candidato? Chegando até lá. Não, isso aqui é uma coisa pluripartidária, acima de partidos. É a grande maioria do povo brasileiro, mas está a se ver quem é o candidato. Agora, o primeiro passo é chegar lá. É claro, eleição direta. Depois quem vai ser são outros 500. Então, eu tinha consciência de que o povo já estava extremamente abatido com aquele regime implantado no Brasil. E eu sabia que o povo estava disposto, desde que fosse encorajado a participar. Então foi o meu sentimento, o meu relacionamento é que me levou a assumir aquela responsabilidade de realizar o primeiro e dar um verdadeiro show cívico. Foi Goiás, eu volto a repetir, que deu o primeiro grande show e provocou a rachadura definitiva na muralha da ditadura no Brasil. Reuniu cerca de 40 mil pessoas na Avenida Afonso Pena, a principal da cidade. No palanque, as mais expressivas personalidades dos partidos de oposição, como Ulisses Guimarães, presidente nacional do PMDB, Doutel de Andrade, presidente nacional do PDT, além dos governadores de Minas Gerais, Tancredo Neves, José Richa do Paraná, Iris Rezende Machado, de Goiás, e Wilson Martins, do Mato Grosso do Sul. Orestes Quércia, vice-governador de São Paulo, além de Dante de Oliveira, autor da emenda que restabelece as eleições diretas para presidente da República já. Presidentes regionais de partidos de oposição, líderes sindicais, vereadores, deputados estaduais, federais, inclusive um do PDS do Mato Grosso do Sul, senadores, além de artistas, entre eles o cearense Belchior, que conseguiu sacudir o povo durante a sua apresentação. Quando restituiu eleições para governador, é porque ela estava querendo, já estava providenciando uma abertura. Embora aquela abertura era mais para dar satisfação ao mundo exterior, porque muitos países democratas já estavam enojados de tanta ditadura aqui na América Latina, na América do Sul, viu? E começavam a impor restrições ao relacionamento com esse país. Então, o Brasil, de vez em quando, dava um gesto de uma eleição para governar, eleição para governador, tal. Fecharam o Congresso Nacional uma vez, depois reabriram, aquela coisa toda. Então, existia dentro do próprio sistema aqueles que entendiam a necessidade de uma abertura, mas outros que entendiam que não podiam permitir. O governador Iris Rezende Machado foi muito aplaudido ao falar ao povo de Campo Grande, conclamando a volta das eleições diretas. Mas eu venho hoje aqui, nesta hora, dizer ao povo do Mato Grosso do Sul de que Goiás se une a este estado, não apenas pelo rio Aporé, mas que se une também pelo sentimento cívico de brasilidade. Mas o judiciário também era vítima. Se o juiz contrariava, ele era aposentado compulsoriamente. Se o senador, o deputado lá fazia um discurso que agradava, eles caçavam. Então, era lá um congresso, castrado. Quando veio a idealização desse movimento popular pelas diretas os deputados, os governadores não se encorajaram. Porque quando eu fui procurado pelo Ulisses,
se eu me dispunha a fazer o primeiro, eu senti que os outros não se entusiasmaram. E eu me propus, não, faço, estou pronto, e fiz. O mais aplaudido da noite foi Dante de Oliveira, deputado federal por Mato Grosso, autor da emenda que, se aprovada pela Câmara Federal e pelo Senado, vai dar o direito aos brasileiros a escolherem o seu próprio destino, isto é, o seu presidente da República. Nós nunca vimos na história desse país um movimento tão forte, um movimento que levantasse coração como esse que estamos vivendo neste momento em todo o Brasil. E é isso que nos dá certeza, enquanto no Palácio do Planalto, os biônicos se reúnem para tentar continuar no poder. Aqui está o povo para implantar a democracia, para implantar a liberdade, para implantar a justiça social nesse país. Mas Goiás passou a ser respeitado, foi justamente a partir daquela época. Aí começaram a lembrar de Goiás para compor as cortes superiores de justiça. Passaram a lembrar de Goiás para compor o ministério. Começamos a luta no Brasil pela eleição direta. Começou aqui, em Goiás, em Goiânia, convocado por Iris Rezende, pelo nosso diretório, por você. O povo de Goiás é um povo diferente, eu digo isso. Por quê? É um povo constituído de gaúchos, de nordestinos, de nortistas, de gente que veio de todos os estados brasileiros naquele movimento lançado por Getúlio Vargas na Marcha para o Oeste e quando Pedro do Vigo começava a construção de Goiânia. E chegaram aqui quem? Que nordestinos, que nortistas, que gaúchos, os corajosos. Na força da vida, no brilho da beleza, mostrando todo o poder da juventude, por um Brasil novo, por um Brasil para o povo, onde haja lugar a festa, o trabalho, o pão. Estudantes, negros, trabalhadores, índios, donas de casa, todo o grande povo brasileiro, diretas já, saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração.